Bom, o Camarote Agros de hoje é muito especial realmente. O entrevistado é o Jackson Foman. Todo mundo conhece ele por dois motivos e a gente vai falar sobre isso. E o cara que vai entrevistar o Jackson Foman comigo é o Marco Aurélio, que depois vai conversar com a gente também num camarote. E o Jackson viveu duas vidas já nessa terra. Ele viveu uma onde ele era goleiro e a segunda onde ele é um salvador de vidas. E a gente vai explicar por quê. Mas vamos começar, Marco, eu acho que pela infância dele, porque o cara para ser goleiro tem que ser maluco ou maluco. E eu já vou te dar uma informação Pode saborosa. dar. A inspiração dele não foi o pai. A mãe dele era goleira. Dona Marisa. Dona Marisa. Dona Marisa era goleira, então? Goleiro. Primeiramente, prazer estar aqui contigo, Luciano. Prazer é meu, prazer é meu. Felicidade de poder estar contando ainda mais um pouco da minha história, né? Claro. Pegando anos e anos para trás ali, a Isso. minha grande inspiração realmente ali era a minha mãe, por quê? O meu pai sempre foi muito ruim jogando futebol. Sempre foi muito ruim. Eu sempre, até hoje falo, cara, não tá certo isso aí, cara. Porque meu pai, quando ele jogava, meu pai era da Brigada Militar, Polícia Militar lá no Rio Grande do Sul. E as poucas vezes que eu vi meu pai jogar foi quando tinha os campeonatos do município lá, que daí tinha o time da polícia, mas ele era muito ruim, ele jogava bem pouquinho. Então eu comecei a ver a minha mãe jogar no gol todos os sábados nos jogos, nos futebol ali das amigas dela. Então eu ficava sempre atrás do gol ali. E aí quando faltava uma colega dela ali, eu entrava para jogar, mas sempre olhando minha mãe jogar no gol, né? E ali fui pegando gosto pela posição, né? Pela não fui posição, um cara ruim, assim. Pela posição, inclusive, porque a gente sempre Gostei, cara. define depois, você sempre gostou de jogar no gol. Sempre gostei de jogar no gol, assim. Claro, era fominha, gostava. Até fui artilheiro em duas competições, 2 campeonatos municipais lá, de futsal, jogando no gol, sendo goleiro. Um acho que eu fiz 6, 7 gols, outro fiz 9 gols. Então foi até o artilheiro do time. Porque eu pegava, dava a finalização, eu pegava a bola, já saía pra chutar, né? Era fominha pra caramba, né? Então, goleiro de futsal tem isso. Tem né? isso, né? Não, de bico, de bico. Até eu converso muito com o Marco em relação a isso, é até muito engraçado, porque muitos dos atletas têm, meu pai foi jogador, o meu pai que me incentivou. Eu dei uma situação um pouco do contra ali, né? Fui jogador de futebol por causa da minha mãe. Minha mãe jogava no gol. Porque elas te incentivavam. Jogava bem no gol, jogava bem no gol. Mas assim, eu sempre procurei, desde pequeno, ver o goleiro, como que o goleiro fazia as defesas, aquela coisa, sabe? E fui pegando gosto, né? A paixão pela posição de goleiro. E aí, em Alecrim, quando tinha os times, eu sempre procurava jogar no gol, né? Eu gostava muito disso. E aí fui indo, as coisas foram acontecendo. E o interessante foi que num formato muito leve, né, cara? Tipo, não foi assim, meu pai, mamãe, estamos com dificuldade, tu precisa ser jogador, precisa sustentar a família, isso que tem que dar certo. Nada pressionado, sabia das minhas responsabilidades, é lógico, né? Porque eu também tinha esse sonho e essa vontade, mas nunca pai e mãe dizer assim, tu tem que ser, tu tem que mudar a vida da tua família. A gente tá passando por dificuldade. Aqui é o único plano que a gente tem para nossa família, para nossa vida. Então foi uma coisa muito natural. Hoje, né? Não, a maioria. Eu pego eu busco, já puxei esse assunto justamente por isso, né, Sarah? Marco, vocês ali que são do mundo do futebol há anos e anos, sabem muito bem que de 10 a gente vai falar que 7, 8 que, tem que dar certo porque não tem outra alternativa, outro plano. Eu saio de casa em 2007, fico até começo de 2009 no Grêmio. Só que em 2007, quando eu saio, eu vou fazer um peneirão no Grêmio, lá no Cristal, nos campos do Cristal. Vou para a base do Grêmio, faço outro teste e aí passo. Aí eu saio do Grêmio e vou para o Juventude. Daí eu fico de 2009 até o final de 2012. 2010 me profissionalizo no Grêmio e jogo a temporada toda no profissional em 2012. Aí final de 2012 o Grêmio me compra, eu volto pro Grêmio, pro profissional. Aí eu fico de 2013 até o final de 2015. Aí eu saio do Grêmio e vou para o URT de Patos de Minas para jogar o Campeonato Mineiro. Aí de lá veio para Chapecoense. E aí eu chego como terceiro goleiro, mas ali questão de alguns meses já pulo para segundo goleiro, já vou ali competindo ali no dia a dia, enfim, né? E aí já ciente que ali, poxa, vai surgir a oportunidade. E surgiu
na estreia da Sul-Americana, que foi contra o Cuiabá. Eu joguei esse jogo, hein? Foi o único jogo que eu joguei pela Chapecoense, mas foi esse jogo que eu joguei na nossa estreia da Sul-Americana. É porque são tantas informações do acidente que a gente não se apega a alguns detalhes, assim, né? O Foman, por exemplo, ele estava há poucos meses na Chapecoense. Eu estava 8 meses. 8 meses. E aí uma outra coisa que eu ouvi de um dos médicos, que foi das coisas mais lindas que eu ouvi, Ceará, embora seja uma tragédia que comoveu o mundo, ele disse que ouviu de uma viúva que ele ficava muito triste com o fato de ter morrido muita gente e tal, e tinha medo que eles tivessem sofrido muito. E aí a viúva disse para ele, é poético, mas é lindo, ela falou, eles morreram muito felizes. Eles estavam vivendo um sonho. O Foman, ele sabia que ele seria titular. Então ele também estava num pico de alegria que era a alegria de todos. Então se existe algum conforto naquela tragédia que é tão triste, é isso. Todo mundo morreu num estado de espírito acima. Porque eles estavam numa final, estavam indo para uma final, jogariam uma final. E todos no seu melhor momento. Então é estranho pensar desse jeito, né? Mas É louco, né? É louco. E assim, será, em cima do que o Marco está falando, muitos jogadores que ali eram titulares, a grande maioria tinha proposta de times maiores para receber mais, ter mais tempo de contrato, ou até fazer uma renovação com um valor um pouco maior na Chapecoense. E automaticamente os que eram reservas ali, que estavam buscando seu espaço, iam ter a sua oportunidade, sua chance, né, no estadual, ou entrar mais nos jogos. Então ali era o grupo todo, ali a gente estava falando de 30 jogadores ali que estavam numa sequência boa, quem estava jogando e quem vinha por trás ali, né, buscando seu espaço. Então quem estava jogando, a maioria sairia, né. Vocês saíram para aquela viagem, né? Ele está falando isso e isso está comprovando o que você está falando agora, numa felicidade, né? Aquele momento era uma coisa, aquela entrada no avião, aquela situação um pouquinho antes, eu fico curioso de saber como era aquele momento ali, o que você estava pensando naquele momento? O que o grupo pensava naquele momento? Nós pegamos um voo comercial daqui para ir até a Bolívia. Lá na Bolívia a gente pegou a Lamia, né? Cara, o fato da gente pegar um voo particular já era um fato novo. É um voo fretado. Para nós, para Chapecoense, um clube numa cidade menor, né? Um clube menor que sabia das suas condições, enfim. E aí você chega na Bolívia, vê o avião, o símbolo plotado da Chapecoense, aí quando você entra dentro do avião, as poltronas tudo plotado, o pessoal ali esperando a gente, né? Isso era uma coisa muito legal para nós. Porque no dia anterior a gente jogou contra o Palmeiras aqui em São Paulo, e o Palmeiras foi campeão brasileiro em 2016. E no final do jogo, quando a gente fez um trabalho físico ali, a torcida toda nos apoiando, no aeroporto antes de ir para a Bolívia, todo mundo nos apoiando. Então, aquilo era um fato muito novo para nós em relação, poxa, cara, tá todo mundo pensando e torcendo, pensando positivo e torcendo para nós, para que nós pudéssemos fazer uma boa final, enfim, porque o segundo jogo ia ser no Couto Pereira, né? Porque a capacidade é 21, 22 mil, acho. Eu acho que no final na final de um campeonato é 30 mil, né? Então isso era uma coisa muito legal, por quê? Porque, cara, nós estamos meio que parando o negócio. O estado de Santa Catarina, né, os apaixonados pelo futebol estão torcendo para a Chapecoense, e nós estamos fazendo nossa história aqui dentro do clube. Sabe? Então a gente falava muito sobre isso. A gente tinha muito pé no chão, assim, mas ao mesmo tempo a gente era muito corajoso. Foi assim contra o Independente, foi uma pressão desgraçada lá na Argentina, empatamos 0-0. São Lourenço, uma pressão fodida lá, 1-1. E, cara, ia ser contra o Atlético Nacional a mesma coisa. Só que a gente sabia que a gente tinha um algo a mais, uma saidinha aqui, um plano B,
o Caio, enfim, o banco resolvia. Então, cara, isso estava fazendo com que a gente pensasse, poxa, a gente está construindo a nossa história, que legal isso aqui. Isso aqui vai ficar para sempre. E era muito comentado entre nós. E assim, todo mundo muito humilde, Ceará. A gente fala do futebol. Infelizmente, tem muitas histórias do futebol, são histórias de jogadores marrentos, jogadores que desperdiçam dinheiro, jogadores que, sabe? Como tem histórias boas, é lógico, né? E eu cito aqui uma história muito boa da Chapecoense de 2016. Todo mundo tinha os pezinhos no chão, todo mundo era humilde, ninguém, tem que comprar o melhor carro, tem que botar a melhor roupa, tem que falar só com A, B e C, o D e eu vou deixar fora, entendeu? Todo mundo era muito parceiro, né, cara? Eu acho que isso fez com que, isso fez com que a história se fortalecesse cada vez mais naquele ano de 2016, né? O Jackson Foma entrou no avião, o grupo inteiro entrou no avião, mais os nossos amigos jornalistas, né? Amigos pessoais meus, do Marco, eles entraram no avião com esse sentimento que ele falou aí agora. Mas a história deles mudou, de todos. E essa segunda parte da história, você vai saber no próximo programa.